O filósofo Nietzsche mencionou Hiperbórea em seu livro O Anticristo. Para ele, os hiperbóreos são aqueles cujo caminho não pode ser encontrado nem por terra nem mar. Eram seres de superioridade intelectual. A mitologia nos conta que os hiperbóreos eram um povo de uma terra longínqua, ao norte da Grécia, onde o sol não se punha. Hiperbórea se origina do grego antigo e significa além do vento norte ou do polo norte. O sábio ocultista inglês John Dee acreditava na existência de mundos paralelos ao nosso. Ele acreditava que uma ilha no norte da Terra era um ponto de conexão entre estes mundos. Na mitologia grega, segundo Diodoro da Sicília, Leto, uma deusa hiperbórea, viajou à ilha de Delos acompanhada de duas jovens hiperbóreas, Arges e Opis. Lá ela deu à luz aos gêmeos Apolo e Artemis, filhos de Zeus. Já adulto, Zeus deu a Apolo a lira de Hermes e cisnes sagrados, que o levaram à terra dos hiperbóreos, onde ele se tornou adorado. O mito diz que a Hiperbórea era governada pelos Boreades, três gigantes filhos de Bóreas e sacerdotes do deus Apolo. Na capital de Hiperbórea havia um templo dedicado a Apolo. Sacrifícios de animais e festivais eram realizados em honra ao deus. A cada 19 anos, Apolo, após a revolução completa dos astros, visitava a Hiperbórea. Ele cantava e tocava sua lira todas as noites entre o equinócio da primavera e a aparição das Pleiades. Os hiperbóreos aparecem no mito de Perseu e também no mito de Hércules. A lenda de Hiperbórea se funde com a lenda antiga da última Tule, uma terra de gelo e fogo, no Atlântico Norte, onde o sol nunca se punha. Algumas vezes descrita como a capital dos hiperbóreos. Tule foi mencionada por grandes nomes como Virgílio, Eratóstenes, Hítias e Boécio. Com o passar do tempo, sua existência se tornou mitológica. Alguns acreditam que ela fosse a Islândia ou ilhas do extremo norte. A ilha de Tule seria o que restou de um continente mais antigo que a Atlântida e a Lemúria. Tule ficou conhecida como a primeira terra e seria tão grande quanto a Ásia. Após vários cataclismos, ela se reduziu a uma ilha que sempre estará lá, podendo ser localizada pela estrela polar. É provável que Tule fosse o lar dos hiperbóreos, a segunda raça que se afastou ao sul e ao oeste do Polo Norte, para ocuparem aquilo que hoje conhecemos como a Ásia Setentrional. Posteriormente, eles iriam colonizar o mais famoso dos continentes perdidos, a Atlântida. A descrição da ilha Tule pode ser encontrada na Charta Marina de Olaus Magnus, de 1539. Essa carta marina foi o primeiro mapa das terras nórdicas que continha detalhes e nomes de lugares. Esse mapa se encontra na biblioteca de Uppsala, e nele a ilha mitológica ficava em algum lugar entre as ilhas Órcades e as Fero. De 1492 ao século XVII, muitos geógrafos e exploradores acreditavam na existência das terras hiperbóreas no extremo norte, e muitos cartógrafos incluíam um continente polar em seus mapas. O mapa de Johannes Ruiz, de 1508, e o do cartógrafo Herádotus Mercator, de 1607 são outros exemplos. É interessante que ambos os mapas mostram redemoinhos que sugam a água do mar para dentro da terra, além de proximidades com a Groenlândia, um ponto importante em nossa próxima análise. O autor Humberto Eco disse sobre a Hiperbórea: as narrativas antigas nunca apontaram Hiperbórea como o berço de uma raça eleita, mas com o florescimento das hipóteses nacionalistas sobre as origens das línguas, o extremo norte foi assumindo cada vez mais os contornos de uma pátria, tanto na língua quanto na raça primogênita. A cultura oculta progrediu sustentando que o berço da civilização seria no extremo norte do planeta, e a partir da descida das raças-mãe para o sul. Algumas delas foram se perdendo e deteriorando sua pureza, muito em decorrência das diferenças climáticas entre os extremos e os trópicos, permanecendo puras somente as raças que se mantiveram no norte gelado. Podemos situar este como ponto principal para o advento da origem hiperbórea da raça ariana. A origem dos primeiros arianos foi tema de grandes discussões e a origem variava do norte da Alemanha, Escandinávia, até a Índia ou Ucrânia. Madame Blavatsky, uma ocultista do século XIX, afirmava que a Hiperbórea era um continente polar que englobava a Groenlândia, onde viveu a segunda raça da humanidade, gigantes andrógenos com rostos monstruosos. Uma antiga tradição do Tibete relacionava a Hiperbórea com a Ilha Branca, a única a escapar da catástrofe mundial, e por isso considerada como a Terra Eterna. Outra tradição esotérica diz que uma elite das primeiras raças fugiu para baixo da Terra para escapar dos cataclismos. Uma das entradas para o interior do planeta ficaria no Monte Shasta, Califórnia. A obra, Inventil Fortunatai, supostamente escrita por Hugo da Irlanda, empreendeu uma expedição às ilhas do extremo norte e relatou sua viagem ao rei Eduardo III, da Inglaterra. Segundo Hugo, existia uma rocha negra no polo geográfico, composta de magnetita e que atrairia as bússolas. Mercator ilustrou a rocha em seu mapa, mas colocou duas, uma no polo geográfico e outra no polo magnético. Hugo da Irlanda acreditava que o polo norte era a entrada para o inferno, que ficava no centro da Terra. Essa ideia medieval da Hiperbórea se conecta com outra lenda da época, Agartha, ou a lenda da Terra Oca. Para os espíritas, os hiperbóreos são a terceira raça-mãe da humanidade. Acredita-se que eles viveram na Era da Pedra Lascada. Nesse período, a atmosfera terrestre havia resfriado subitamente, formando geleiras que cobriram o planeta inteiro. Em sua obra, Os Exilados da Capela, Edgar Armond fala sobre a origem da terceira raça-mãe. Os homens eram gigantes, com braços mais curtos e pernas mais longas e com certa inteligência. O lar desta raça seriam os continentes da Lemúria, que englobava as ilhas de Madagascar, Austrália, Polinésia e a região central da Ásia, onde se encontra o Himalaia. No capítulo 7º do livro, ele apresenta a geografia da Terra neste período. O continente hiperbóreo ao norte, cobrindo todo o Polo Norte, até a altura do paralelo 80, sobre todo o território europeu. Esta seria a região habitada de acordo com Armond pela quinta raça, os Árias. Com o resfriamento do planeta, eles foram obrigados a partir para o sul, fixando-se na Europa Central. Misturaram-se com outros grupos étnicos e habitantes de diferentes regiões do planeta, como a Islândia, Europa e as terras do Himalaia ou o continente americano. Alguns pesquisadores afirmam que os hiperbóreos coexistiram por um tempo com outras raças, como os lemurianos, principalmente com os atlantes. Para Edgar Armond, do ponto de vista espiritual, toda a humanidade pertence à quinta raça. Em seu livro A Caminho da Luz, Chico Xavier cita os germânicos e outros povos como descendentes diretos dos Árias. Os hiperbóreos são muitas vezes relacionados com os arianos, e essa associação foi deturpada pelo nacional-socialismo. Ariano é um termo para os descendentes dos Árias, a quinta raça humana a habitar a Terra. Os nacionais-socialistas concluíram que eles eram representantes por descendência de uma raça superior, os Árias. Acredita-se que as conexões da alta cúpula do Partido Nacional Socialista com o ocultismo fizeram com que eles absorvessem esses conhecimentos. A sociedade
Sociedade Secreta Thule defendia a filosofia de superioridade ariana denominada de ariosofia e esboçou os primeiros sinais de racismo. Muitas teorias surgiram elevando a supremacia ariana. Nos altos círculos do poder se acreditava na teoria do gelo eterno, onde o cosmos era o palco da luta eterna do gelo e do fogo, que promove uma alternância de ciclos e eras e não propriamente uma evolução. Heinrich Himmler, líder das SS, era fascinado por ciências ocultas e introduziu o misticismo no partido. Esses conhecimentos ocultos se tornaram uma espécie de religião para Himmler. Ele defendia a teoria da superioridade alemã por acreditar que os alemães eram descendentes diretos dos Atlantes. Na raiz do nacional-socialismo havia o conceito de super-homem, que se conectava com os Ares, a raça superior do continente hiperbóreo. O escritor chileno Miguel Serrano, simpatizante do nacional-socialismo, adaptou os mitos hindus e nórdicos nos quais Hitler teve contato com divindades do continente perdido de Hiperbórea. Serrano criou uma mitologia na qual os arianos vêm dos polos. Ele trouxe para a América do Sul o esoterismo da sociedade Thule, misturando ideologia política com esoterismo e hinduísmo. Para Serrano, Hitler seria um avatar dos deuses Vishu, Shiva ou Otan, Odi, com a missão de levar os arianos de volta à divindade perdida. Os arianos seriam descendentes diretos dos deuses hiperbóreos, opositores da subraça criada pelo demônio Demiurgo, Jeová. Para Serrano, Hitler escapou de Berlim, em 1945, em uma nave com tecnologia inspirada pelos deuses hiperbóreos, encontrando um refúgio no Polo Sul, onde agora lidera uma guerra esotérica e invisível contra o Demiurgo.